amigos da Velocidade, estamos para mais um Fórmula Brother, aquele seu Fórmula Brother especial, programa em vídeo no YouTube, mas você também que nos ouve no seu agregador de podcast preferido, também estamos lá em áudio. E hoje, ele, Vettelzete, ferrarista, com um sorriso de orelha a orelha. Diga aí o seu alô para o nosso espectador, Alex Barney. Fala galera, tudo bem aí? Porra, saudade de vocês aí, não tive no último episódio e cheguei aqui para comemorar bastante. Acho que foi uma corrida muito boa pro pessoal aqui em casa, né? Então, vamos lá. Claro, bacana. E também ele, a voz técnica do automobilismo brasileiro e também das duas rodas, Guilherme Sardinha. Muito boa noite, pessoal. Bom estar aqui com vocês de novo, depois de um final de semana com o GP clássico aí para comentar. Sempre muito bom estar no nosso programa de vídeo, né? Vamos para o nosso programa, que hoje tem muito assunto. Que bacana. E, claro, o João Ribeiro, o nosso Honey Badger brasileiro, o nosso grande sorriso, não está presente hoje por questões de trabalho, mas estará com a gente aí nos próximos programas. Então, pessoal, vamos lá, que o assunto é muito grande. Vamos fazer aqui um programa primeiro com um giro de notícias sobre o automobilismo mundial e depois vamos direto para Mônaco falar sobre todos os stats, tudo que a gente coletou aqui de informação sobre esse final de semana do Grande Prêmio de Mônaco. Pessoal, esse final de semana tivemos a abertura da Fórmula Truck, né? A Copa Truck, como é chamada agora, na etapa de Goiânia. Então foi aí alguns regulamentos diferentes, até mesmo com cuidado de emissão de fumaça. Foi muito interessante, muitos pilotos, inclusive, eliminados durante o final de semana por questão de emissão excessiva de fumaça, né? A Fórmula Truck tentando ser um pouco mais sustentável, né? Já que os caminhões são muito poluentes. Mas, de qualquer forma, tivemos aí a etapa de Goiânia com o Felipe Giafone, comentarista da Fórmula 1 lá na TV Bandeirantes, faz uma pole position no sábado e vencendo, né, a primeira corrida com Juliano Lossaco em segundo, André Marques em terceiro. Inclusive, essas duas marcas, vamos dizer assim, né, Iveco e Mercedes, dominaram o final de semana, o Juliano Lossaco indo muito bem e o Giafone vencendo a primeira corrida. Os seus primeiros comentários aí sobre a Truck, Alex? Cara, a Fórmula Truck é algo que realmente toca diferente no coração do amigo aqui, né? Não é segredo para ninguém, sou apaixonado por automobilismo, enfim, mas, cara, caminhão tem um lugar especial. E acho que o Giafone já vem aí há muito tempo correndo, trazendo bons resultados, né? Apesar de que teve alguns probleminhas aí na corrida, reclamou muito da questão de temperatura aí, que ele achou até que ia quebrar o caminhão, não ia conseguir dar conta, mas, cara, conseguiu, fez uma bela corrida, acabou no pódio aí na penúltima volta, conseguiu garantir o pódio dele. Bacana. E a Truck, Guilherme, que tem algumas coisinhas diferentes, né? Tem limite de velocidade, né? O caminhão ele tem que tomar cuidado também para não ultrapassar uma velocidade X. Nós que já estivemos presentes aqui em Brasília, dentro inclusive do paddock da Fórmula Truck, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, já vimos isso de perto acontecer. É bem interessante esse regulamento, né? Com certeza, eu acho que a física precisa ser respeitada em diversos momentos, né? E, bom, é um caminhão numa pista de corrida, então definitivamente você não pode também sair metendo louco. Já é uma corrida que tem uma graça um pouco maior para os espectadores de acidentes e não de corridas, mas tem que ter algumas regras, algumas coisas a serem respeitadas, porque, bom, são máquinas de toneladas e toneladas, ao contrário do que a gente vê em diversas corridas que você tenta diminuir o peso, e com motores ainda maiores para um pequeno ser humano ali dentro, mas pode ser bem perigoso, né? Vamos manter as regras para manter a corrida existindo. Exatamente. Então, o assunto Truck passou. Vamos agora também, pessoal, na estreia do Circuito das Américas em Austin, o mesmo circuito que corre a Fórmula 1, na NASCAR, nos Estados Unidos. A NASCAR tem essa cultura de não ser uma categoria assim tão competitiva nos ovais, e quando vai para o circuito misto é horroroso, porque aqueles pilotos não têm a habilidade com que pilotos de Fórmula tradicionais têm nos circuitos tradicionais, né, como já foi mencionado, mas a corrida ela teve um tempero especial. Uma outra coisa também que não combina com a NASCAR é chamada chuva, né? Então tivemos acidentes, tivemos pilotos não conseguindo se segurar na pista, começou a chover demais, mas a direção de prova optou
dentre algumas paradas que aconteceram ao longo da prova, em continuar com a corrida. Isso proporcionou corridas emocionantes, principalmente no segundo segmento, onde no primeiro segmento tudo deu errado, e no segundo segmento todo mundo tentou chegar na frente. Né? Para quem não conhece a NASCAR, ela é dividida em segmentos, então tem os vencedores do segmento, que isso conta muito para a pontuação, mas justamente para que você possa juntar todo mundo de novo e fazer uma corrida super competitiva. A corrida ela foi interrompida antes do fim, por causa da chuva, começou a aumentar demais. Mas, Guilherme, foi uma corrida emocionante aí para a gente que assistiu pela televisão. Não existe limite de pista na NASCAR, foi bem interessante. Com certeza, que corrida. A segunda corrida foi bem mais interessante que a primeira, porque na primeira foi a quantidade de chuva absurda, todo mundo batendo igual louco, uns acidentes bem preocupantes, na verdade, assim, piloto completamente cego no spray do carro da frente, vindo com porrada de pegar fogo e tudo. E a chuva para, não sabe se molha, se não molha, começam a secar as pistas, os carros parados, e começam a segunda bateria com todo mundo puto, e não chove, não molha, não sabe quando parar no box. Então, assim, foi uma corrida baixíssima de estratégia, baixíssima de qualidade de pista, mas sim piloto mostrando no braço se sabia dirigir na chuva ou não, e inclusive corrida tendo que ser encerrada antes, porque é o que você falou, NASCAR não corre na chuva, não é esse o propósito, e ali pilotos corriam sério risco de vida, e vários pilotos demonstraram isso nos rádios com as equipes, estavam insatisfeitos com o fato de estar correndo naquela condição, mas é isso, NASCAR também proporciona uma democracia maior de pilotos, você também não espera que tenham profissionais de alta categoria que saibam pilotar naquelas condições, como na Fórmula 1, por exemplo, e você tem que adaptar esse tipo de situações. Tem pilotos ali dentro que estão de óculos enquanto estão de capacete dirigindo, inclusive sendo o primeiro colocado. Então, assim, você entende lógico que eles são pilotos de excelente qualidade, não é isso que eu estou falando, só que você entende uma disparidade muito grande para estar preparado para uma situação dessa, como a gente viu na pista, acidentes gravíssimos e, graças a Deus, ninguém saiu com algum ferimento pior. Claro, claro. Tivemos a vitória do Chase Elliott, seguido aí do Kyle Larson, e o Joe Logano, da Penske, em terceiro. Então, assim, o Joe Logano é uma figura tradicional e para quem acompanhou a prova, viram esses pilotos, mesmo tradicionais, lutando muito contra o circuito, né, desrespeitando limites de pista, que basicamente não existe na NASCAR. Então, é algo bem interessante, né, Alex? Geralmente o limite de pista na NASCAR ele se dá com o muro, né? Mas a pista do último final de semana a gente tinha várias áreas ali onde realmente você olhava as imagens e o pessoal saía uns 10, 15 metros longe, usavam toda a área de escape e virou pista em determinados momentos, né? Então essa questão de segurança aí é bastante importante mesmo, e esses carros não são feitos para esse tipo de situação climática para correr mesmo. Tem que cuidar muito. A gente já teve vários acidentes bem graves, né? É mais comum na NASCAR também do que outros esportes, como o Guilherme falou aí da Fórmula Truck. É um esporte para quem gosta mais de ver pancadaria de fato do que de corrida, a depender do circuito, né? Exato. A NASCAR é legal as últimas duas voltas, né? Onde você tem todo mundo juntando, pegando o vácuo para poder ganhar a corrida, né? E, enfim, eu acho os nossos pilotos da Stock Car Brasil com muito mais habilidade do que os pilotos da NASCAR, né? Mas para quem gosta, como a gente, que somos tarados por automobilismo, semana que vem teremos a tradicionalíssima Coca-Cola 600 em Charlotte, uma prova muito legal também, um autódromo bem interessante. No próximo domingo, as corridas são transmitidas pelo Fox Sports, ok? Então, Renan, eu queria só falar aí que é meio óbvio os nossos pilotos serem melhores do que o da NASCAR, porque lá o asfalto é fantástico, né? Aqui eles têm que pilotar em autódromo que está prestes a ser reformado, e é isso aí, tem que desviar do buraco antes de entrar numa curva a 180 por hora. Então isso daí garante um braço muito bom. Saiu da zebra, você não tem aquela graminha bonitinha, né? Você tem terrão que sobe aquele poeirão atrás. Aqui é qualidade no braço. E, para falar em qualidade do braço aí, antes de você pular, ainda colocando um esporte sensacional em pauta que eu acho que a gente esqueceu de falar na última gravação, que teríamos essa corrida esse final de semana, tivemos a segunda etapa da maravilhosa Copa HB20 aí, marcando a presença aqui em Goiânia, tradicionalíssima segunda etapa daqui de Goiânia. Próxima etapa vai ser Interlagos, olha só, daqui a 30 dias ali em junho. E
mantiveram-se os 3 mesmos colocados aí, somando pontos na classificação do campeonato para esse ano. Rafael Abate em primeiro, Bruno Testa em segundo e Catucci em terceiro aí, para manter a qualificação. Boa, galera. O primeiro é da odonto, o segundo é da fisioterapia e o terceiro é da engenharia, né? Provavelmente. Eu não vi a cor do HB20, mas chuto que o primeiro é branco. Entendi. Pessoal, então antes de sair do continente americano e ir para o continente europeu, esse final de semana tivemos aí o grid de largada, a definição do grid de largada da tradicionalíssima Indy 500, a famosa 500 milhas de Indianápolis, com 3 brasileiros na disputa, o Pietro Fittipaldi, o Tony Kanaan e o Hélio Castro Neves. O Pietro Fittipaldi, inclusive, foi o melhor estreante, ele vai largar na 5ª fila, né, em 13º, lembrando que na Indianápolis 500 são 3 pilotos por fila, por isso que ele está na 5ª fila, em 13º. O Tony Kanaan, que já foi campeão dessa prova, vai largar em 5º, e o Hélio Castro Neves, que também já foi campeão da prova, vai largar em 8º. Entre os 11 primeiros, apenas 2 Chevrolets, do Ryan Vickey e do Ed Carpenter. Então, assim, vai ser uma prova bem interessante. A gente falou no último programa do Pietro Fittipaldi lá atrás, correndo o risco de nem participar da corrida. Ele evoluiu muito bem, conseguiu ser o melhor estreante, como a gente mencionou, e por uma corrida longa, largando ali um pouquinho mais na frente, saindo daquele bololô de trás, temos grandes chances aí de termos brasileiros lutando pelas primeiras posições, não é, Alex? Com certeza, acho que já é uma grande evolução aí do Pietro, dele sair lá do fundão no quali, tá mais no meio do bolo já. Ele precisa aprender realmente, né? Porque no fim das contas, na última etapa, a gente, que não a oval, né? A gente teve Grosjean fazendo pole e terminando em segundo, querendo ou não, bota uma pressão em cima do moleque que é estreante, enfim, mas tem que aproveitar e aprender um pouquinho com o Grosjean, que não teve lá aquela sua fama na Fórmula 1, mas fez bonito aí na última etapa da Indy. Acho que é bem interessante mesmo. E só uma curiosidade que a média de velocidade nos treinos, ela foi absurda, né? A gente, lá, circuitos americanos, enfim, eles marcam mais em milhas, né, do que em quilômetros, então a gente bateu 231 milhas de média para o Scott Dixon, o que isso beira mais ou menos 370 quilômetros por hora de média. É muito rápido, é outra vibe olhar aquele carro passando, barulho, velocidade e tal. É uma percepção muito diferente do que a gente está acostumado a ver com a Fórmula 1, onde as velocidades são bem mais baixas. Mas é verdade. Se você for ver a velocidade média do Scott Dixon, de 231 milhas por hora, que foi o primeiro colocado, e da última colocada, a Simona de Silvestre, foi de 228, uma diferença muito pouca entre o primeiro e o segundo. Muito pequena, né? É muito apertado, é muito no detalhe a definição desse grid, né? E assim, isso é bem interessante porque a gente coloca uma outra percepção da prova clássica, né? Ela também entra nesse mesmo princípio que a gente vai falar aí da Tríplice Coroa, né? Que a gente teve em Mônaco agora, vem para a Indy 500, e é uma percepção completamente diferente, uma corrida com muita emoção, alta velocidade e tudo que a gente gosta numa prova clássica, indo um pouco no contrário ali do que a gente vai, inclusive, comentar sobre o Mônaco daqui a pouco. Claro, até uma questão de comparação, eu mencionei que somente 2 Chevrolets entre os 11 primeiros, e grandes nomes da Indy estão correndo de Chevrolet. E o Pietro Fittipaldi, que vai largar em 13º, correndo de Honda, ele ficou na frente de nomes tradicionalíssimos de Indianápolis, como o Will Power, que vai largar em penúltimo, ele vai largar na frente do Simon Pagenaud, também de Chevrolet, que vai largar em 25º, Marco Andretti, o grande Marco Andretti, que inclusive está de Honda, Juan Pablo Montoya, vai largar em 24º, nós temos aí também Takuma Sato, ex-Fórmula 1, então você tem aí vários grandes nomes da Indy atrás do Fittipaldi, mas lembrando que Indy 500 já vimos pilotos aí na última fila vencendo corrida, é uma prova muito longa, são quase 4 horas de corrida, dependendo da quantidade de bandeiras amarelas, até mais. Então, resistência e muita estratégia, negociação de ultrapassagem, de vácuo, né? Vai ser bem interessante analisar o Pietro Fittipaldi. Para quem gosta, para quem quer acompanhar, recomendo domingo, meio-dia, na TV Cultura, a largada da Indy 500.
Pessoal, Não marque compromisso, porque é hora só de início, hora de fim não não existe. tem, Então, não existe. senta ali, pega a sua geladinha e segue a vida. Exatamente. Pessoal, temos aí também, pegamos o avião, vamos para a Europa, mais precisamente Principado de Mônaco, antes da Fórmula 1, Fórmula 2, notícias excelentes, Drogovic, brasileiro, né, teve 2 pódios, um terceiro lugar e um segundo lugar na Fórmula 2, contrastando aí com o Petekoff, né, o brasileiro Petekoff e o Guilherme Samaia. Então, assim, temos aí um nome para ficar de olho na Fórmula 2, que é o Drogovic. Fez uma excelente ultrapassagem, inclusive, na corrida de sábado, logo depois da saída do túnel, antes da chicane, foi lindo por fora. Então, temos aí um nome para ficar de olho na Fórmula 2 no futuro para a Fórmula 1, não é não, pessoal? É isso aí, acho que o Drogovic conseguiu fazer um fim de semana bastante consistente, né? Ele, com esses 2 pódios, basicamente, né? A outra corrida ele não foi tão bem assim, mas botando na média da pontuação do final de semana foi muito bem. E além dele, tivemos algumas outras ultrapassagens na Rascasse. Agora o pessoal resolveu que a Rascasse funciona para ultrapassar, depois que viram o Leclerc fazer essa magia em 2019. Agora todo mundo um pouquinho com mais de coragem para tentar. Eu acho que foram boas corridas da Fórmula 2 no fim de semana mesmo. Uhum. Eu colocaria ali só uma menção realmente a mais. Claro que o Drogovic foi a estrela da vez, mas para o Guilherme Samaia mesmo. Acho que ele tem mostrado uma evolução excelente aí na Fórmula 2. E tem cada vez mais chance de chegar perto desses nossos pilotos que a gente tenta ver para o nosso futuro. Claro que entra naquilo que o Renan já falou aqui em alguns outros programas, né, do problema do piloto que é bom, mas não tem dinheiro. Mas ainda assim eu acho que ele merece um destaque aí, que ele vem num ritmo de evolução bem interessante. Bacana, meus queridos. Falamos aí sobre. Demos um giro internacional. Chegamos em Mônaco. O Guilherme mencionou a Tríplice Coroa. Né? São as 3 corridas mais sonhadas por qualquer piloto para vencer. A emocionante 24 horas de Le Mans, a emocionante 500 milhas de Indianápolis e a entediante corrida de Mônaco. Né? Todo mundo sabe já há muito tempo. Mônaco não tem aquele atrativo bacana de corrida, é glamouroso, os treinos são mais emocionantes do que a corrida, tudo que cerca o Principado. A corrida em si é um mero detalhe do que está acontecendo, mas faz parte de receber o troféu nas mãos do rei, do príncipe, da princesa, enfim. Mas tivemos a corrida de Mônaco, muito interessante pelo que se antecedeu. Né? Tivemos aí uma Ferrari na quinta-feira, nos treinos de quinta-feira, inclusive totalmente contra o programa do Fórmula Brother de quinta. Né? Nós fomos ao ar na quinta-feira no Spotify, falando de Mônaco, falando de Hamilton, falando de qualquer outra coisa que não seja Ferrari. Ninguém mencionou Ferrari. E na quinta-feira... Opa, queria falar aí que eu mencionei que o Mazepin não ia bater. Infelizmente perdi de que ele não fez uma cagada América na pista, mas tudo bem. Tudo que a gente falou não deu certo no programa de quinta-feira, meninos. Vamos combinar também que ficar 3 voltas atrás do líder no final da corrida, os caras estavam de sacanagem andando nessa pista, né, cara? Meu Deus. Coitado do Schumacher que tem que andar junto nisso aí, né? Como colocando aí no Alonso, motor de GP2. Com certeza. E colocando aí também nos fatos interessantes que aconteceram antes do Grande Prêmio, tivemos aí os grandes empresários e milionários que queriam assistir dos seus iates à corrida, reclamando com a família real de Mônaco por colocar um limite de 12 pessoas por embarcação, não importando o tamanho da embarcação. E dependendo do tamanho da embarcação, isso dava o total de funcionários necessários para colocar a embarcação em operação. Então isso gerava um certo desconforto de só poder ir um casal para uma embarcação tão grande, tendo que levar 10 tripulantes ali só para a sala de máquinas. Mariana Becker, inclusive, trouxe uma informação durante a transmissão também de que para você estacionar, né, durante esse final de semana da corrida ali, é a bagatela de R$1.800.000 para você deixar o seu barquinho ali só paradinho na água. Mas R$1.800.000 hoje em dia tá dando o quê? 100 mil euros? Eu achava até que era um pouco mais caro. É o
troco do pão, vamos dizer Triste assim. para nossa realidade. Vamos só botar uma questão correta aqui, porque meu sogro assiste o Fórmula Brother, ele é da Marinha. Se eu ouvir falar estacionar o barco, não vai rolar, é atracar o barco ali. Desculpa, meu sogro, é atracar. Eles Já não viu que o sabem o que negócio eles aqui é estão carro e dizendo. não barco, né, Perdoai-os. gente? Eles não sabem o que dizem. Mas, pessoal, ali você consegue ver direitinho, né? Quem é rico, quem é milionário, quem é bilionário, né? O tamanho do barco diz tudo. Mas, senhores, quinta-feira iniciamos com Ferrari dominando. Não, quem é rico nessa história são os que vão para fazer a transmissão no local. E aí todo mundo que você vê nas imagens depois são os milionários e bilionários. Eu acho que esse é o princípio de Mônaco ali. Exatamente. E nós, pobres mortais, mais pobres do que mortais, apenas comentamos. Pessoal, quinta-feira começou com Charles Leclerc e Sainz dominando. Isso foi manchete no mundo inteiro da velocidade, ninguém entendeu, mas se você analisar um pouco o que é Mônaco, faz muito sentido. É um circuito que não exige tanto de velocidade. Se você tiver o carro acertado, você consegue ir muito bem. E a Ferrari conseguiu fazer isso. Né? Você tem o piloto da casa, Charles Leclerc, vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, entendendo como funciona o circuito, e a Ferrari foi muito bem. Né? No sábado, na classificação, o Charles Leclerc dominou. Né? Fez a pole, ele vinha para melhorar o próprio tempo, o Sainz também vinha para melhorar o próprio tempo, tentar terminar pelo menos uma dobradinha ali no grid de largada, a primeira fila para a Ferrari. O Verstappen também estava vindo para tentar tomar essa pole, mas aí aconteceu a famosa zica do Charlinho, que nunca conseguiu terminar uma corrida em Mônaco, bateu na última tentativa num erro assim. Tudo bem que Mônaco, para você ir bem em Mônaco, você tem que botar a tinta do seu pneu, a borracha do pneu no muro. Ele abusou. Veio a pole position, mas veio a batida no muro, fez com que ele quebrasse a suspensão no primeiro toque, bateu no muro e fim de prova para ele, fim de classificação para ele, para todos os outros, ficou ali o grid que estava, bandeira vermelha, a poucos segundos do fim, onde o Leclerc fez a pole, o Verstappen em segundo, o Bottas em terceiro, né? O Bottas estava ali aleatório, porque a Mercedes foi mal o final de semana inteiro, esse assunto para daqui a pouco, e aí o Sainz em quarto, o Lando Norris em quinto, o Gasly em sexto, Hamilton apenas na sétima colocação, e todo mundo ficou aquela dúvida. Leclerc vai ser punido por perder 5 posições ou o câmbio está legal? De sábado para domingo, todo mundo se perguntou, nós mesmos no nosso grupo trocamos várias informações, a Ferrari identificou que não tinha quebrado nada, botou o menino para correr. Quando ele saiu do box, nem terminou a volta, a formation lap, né, a volta para poder ir até o grid de largada. O câmbio quebrou, aquela batida de lado. Normalmente, se o carro está engatado, as engrenagens quebram, a Ferrari achou que estava tudo bem. Então, foi um misto aí, Guilherme, de cagadas. Do Leclerc no sábado, mas a Ferrari, na ganância de não perder a pole, poderia largar em sexto e tentar fazer uma corrida de recuperação, já que o carro estava muito bem. Não quis fazer isso. E o Leclerc nem largou no Grande Prêmio de Mônaco pelo 4º ano seguido. Ele vai bem e não consegue finalizar, Guilherme. É isso, né? Eu acho que a frase que define tudo isso que aconteceu esse final de semana é: o ser humano é ganancioso, dos dois lados. Acho que o Leclerc já tinha a pole, resolveu ir um pouco mais, não deu certo. Uma batida desse nível em Mônaco, você, dentro de casa, um prêmio que é tão importante para o Leclerc correr, eu acho que, assim, tudo bem, não sou mecânico, longe de mim ser um mecânico, mas eu acho que acendeu uma luzinha no painel, sabe? Não é possível. Deve ter acendido ali uma luzinha da caixa de máquina. Do meu carro acende por muito menos, gente. E aí, não, vamos trocar não precisa, tá tudo bem. Ele só precisa correr 78 voltas a 300 por hora amanhã. Por 6 posições, isso custar toda uma corrida, você nem sair do box, ter que ter uma transmissão inteira da televisão do seu box assistindo com um carro maravilhoso parado na frente. Isso é bem triste, eu acho, para a história da Ferrari. É bem triste para a história do Leclerc.
Acho que mesmo ele sempre batendo, ele sempre faz uma coisa muito legal durante a corrida, assim, então sempre é divertido ver ele na pista. E essa corrida foi um ritmo super tranquilo, então ele estando na pista ou não, acho que seria uma tocada leve, todo mundo foi bem tranquilo essa corrida. Vou deixar aí pro Alex, nosso ferrarista, tá? De boné Ferrari, não tem nem por que eu continuar falando sobre isso. Vai lá, Alex. Não, isso aqui não é nada tendencioso, não, gente. É Jamais, claro, claro. Eu só, sei que só achei o você. boné bacana ali e coloquei aqui. Né? Cara, então, assim, tô junto com o Guilherme na questão. Não sou mecânico, enfim, mas alguns portais que eu li e entendi do que o pessoal estava falando ali, que no fim das contas o problema não foi a caixa de câmbio, foi o eixo traseiro esquerdo, que, por incrível que pareça, foi o lado contrário à batida. Então, a priori, a Ferrari não se atentou a observar esse lado do carro, porque a batida foi do lado direito, olharam tudo que tinha que olhar ali, e aí imaginaram que estava certo, né? Pelo que deu a entender, eles no checklist de problemas, olhar o outro lado do carro não era um dos itens a ser ticado no checklist. Há Foi uma ressalvas, né, garota. Alex? Há ressalvas porque quando a gente vê a imagem on-board do Leclerc saindo do box e indo para o grid, a gente vê claramente barulhos metálicos de câmbio quebrado, né? Tradicionalmente, para a Pô, gente, pode ser. Não, pra de gente, fato, pra gente que eu acho assiste que foi Fórmula 1 uma constantemente, garoteada, de fato. porque para a gente que assiste Fórmula 1 constantemente, a gente já foi, né, nós já ouvimos várias vezes motores quebrando, câmbio quebrando ao longo da corrida, e é um barulho tradicional, algo parecido assim. Eu não sou sonoplasta para fazer para vocês aqui agora, mas é algo que é uma desculpinha de a gente não viu, pronto. Ferrari é craque em fazer isso, né, Alex? A gente tem um histórico recente aí não muito bom para ajudar nesse ponto, né? Realmente, eu acho que, de fato, cara, por esteja ou não no checklist, a hora que ligava o carro, batia a chave, você via que não tinha como dar certo. E aí, realmente, vou concordar com o Guilherme. Sendo a corrida travada do jeito que é, e sempre com uma possível expectativa de uma bandeira vermelha, alguma coisa, com o Mazepin junto ainda, que a chance poderia duplicar, eles deveriam ter apostado, troca, revisa tudo que tem que revisar, larga em sexto e tá tudo certo, vamos para cima. A gente não saberia ou não se Bottas teria tido o mesmo problema, enfim, casualidades da vida, ele teria ganhado uma posiçãozinha. Tá? Eram pontos importantes para o campeonato de construtores, não necessariamente só para o Leclerc no Mundial de Pilotos, mas de construtores ela teve uma boa oportunidade e perdeu pontos preciosos aí. Acho que realmente nesse ponto eles vacilaram. Em contrapartida, a surpresa de ambos os carros no treino, né, terem ido muito bem, e o Sainz conseguiu suportar bastante a pressão ali, correu muito colado com o Bottas por muito tempo ali, tentando, né, realmente tentar alguma coisa, ultrapassar, enfim. Acho que foi um merecido segundo lugar aí para o Sainz, que ainda não está tão bem assim, aquele macacão vermelho, precisa fazer alguma coisa, não sei se o corte de cabelo, sei lá, mas conseguiu aí um primeiro resultado. Foi um pódio bacana, né, com o seu ex-companheiro do lado aí, Lando Norris, então foi, até a entrevista pós-corrida foi bem divertida, enfim. Acho que a Ferrari sai com um gosto amargo, mas não tanto quanto as flechas de prata aí que tiveram no final de semana, acho que para esquecer, né? Eu Exatamente. acho que só acrescentando aí um detalhe, esse final de semana, mantendo essa consistência de certas tragédias mecânicas com a Ferrari, acho que deixaram bem claro que eu não quero mais ter uma Ferrari. Câmbio não é muito confiável, devo aí trocar minhas oportunidades de compra para uma McLaren ou para uma Aston Martin. Acho que a McLaren tem se mostrado um excelente carro e a Aston Martin tem mostrado que tem um pós-venda muito bom ali de tentar fazer recall com o seu cliente. Então, acho que eu vou acabar optando por uma dessas duas. A Ferrari não tem dado muito certo. Tá certo. Excelente problema. Esse tipo de problema é muito bom. Pessoal, antes de entrar para a corrida, né, somente alguns adendos sobre sábado na classificação. A gente teve aí uma classificação muito ruim do Sérgio Pérez, que ainda não mostrou para que veio ali na Red Bull, apesar de ter terminado um pouco mais à frente na corrida. O Pierre Gasly, que ninguém falou do Pierre Gasly nem em transmissão, nenhum programa esportivo, que largou em sexto, né, na frente do Hamilton, inclusive. O Vettel conseguiu largar um pouquinho mais na frente do que tradicionalmente largava, ele largou em oitavo. O Giovinazzi, que foi para o Q3 pela primeira vez, né, ele conseguiu largar em décimo.
Algumas decepções, com o Daniel Ricciardo largando apenas em 12º, né? O Fernando Alonso lá em 17º, o Yuki Tsunoda, que começou muito bem a Fórmula 1 na primeira corrida lá no Bahrein, de repente acabou, né? O japonês não está mostrando para o que veio, e ele faz parte da equipe Red Bull, se você considerar a AlphaTauri como Red Bull também, a Red Bull B, a gente sabe que eles não têm histórico de paciência, né? E o Mick Schumacher, que nem conseguiu treinar, ele bateu no treino de sábado pela manhã e a Haas não conseguiu deixar o carro pronto para a corrida. E o Alex tocou num assunto interessante do pódio, né? Tivemos um pódio diferente, né? Com Red Bull, com McLaren e com Ferrari, né? E há 10 anos atrás, em 2011, aconteceu o mesmo pódio com o Vettel na Red Bull, o Alonso na Ferrari, Alonso na Ferrari e Jenson Button na McLaren. Isso, exatamente, foi bem interessante no Principado a gente ver aí essa mesma disposição, foi bem legal. Digo aí os comentários do treino para a gente já começar a falar sobre a corrida, meninos. Eu acho que assim, a grande decepção desse ano que a gente imaginava não ser e está sendo é Daniel Ricciardo e o Tsunoda, que empolgou demais na primeira etapa e realmente depois não mostrou mais nada. Assim, não dá nem para dizer que ele está ladeira abaixo, porque ele ainda, né, acabou de chegar ali. Mas o Ricciardo realmente está num momento estranho. McLaren, inclusive, falou assim que vamos te ajudar, vem cá, senta aqui, vamos conversar, o que está acontecendo, né? Realmente acho que ele precisa rever algumas coisas aí. Ele não lembro de o Ricciardo ter tido um início de temporada tão ruim desde que ele sentou a bunda dentro da Red Bull e depois até na Renault ele não foi tão ruim quanto ele está sendo agora, tanto em classificação quanto em corrida especificamente. Claro, eu sou muito fã do Ricardo, eu adoro o jeito dele pilotar, ele é cirúrgico. A escolha da mudança foi acertada, se você entender aonde que a Alpine está hoje. Ele estava na Renault no ano passado, Sim. Virou a Alpine está lá atrás, ele está num carro que teoricamente tem que andar na frente. Tem potencial, só que ele não está conseguindo se acertar, né? Eu acho exatamente. Que o principal ponto é esse. Ele é um piloto que venceu corridas pela Red Bull, aceitou o projeto da Renault por não estar conseguindo lutar contra o Verstappen, isso é fato, ele não ia conseguir. O Verstappen ele era preferido dentro da equipe, ele foi para a Renault, foi ganhar dinheiro lá. Eu ainda acho que ele tinha que ser o piloto da Ferrari, eu acho que ele tem a cara da Ferrari, porque a Ferrari precisa, né? Ele junto Sim. com o Charles Leclerc seria uma dupla muito interessante, apesar de eu gostar muito do Carlos Sainz, ele é um piloto muito bom, mas eu sou fã do Daniel Ricciardo, e ele mesmo já disse que não conseguiu se adaptar muito bem com o carro ainda, vai ter um processo, ele está com ele e o Norris com um contrato renovado já para os próximos anos. Ano que vem a Fórmula 1 vai ter um novo regulamento, eles vão ser fundamentais para o desenvolvimento desse carro novo. Então pode ser aí um ano de adaptação na equipe também, como funcionário da empresa, vamos dizer assim, para que no próximo ano ele tenha aí um rendimento muito melhor, junto com o Lando Norris, que chegou em terceiro, mais uma vez pelo pódio, fez um excelente Grande Prêmio de Mônaco. A gente até chegou a comentar um pouco sobre essas mudanças lá nos nossos primeiros episódios, né? A gente até falou assim, Sebastian Vettel tem um tempo de adaptação porque nunca correu com motor Mercedes, e o mesmo se vale para o Ricardo, que também nunca tinha corrido com motor Mercedes, enfim, mas a gente já vê nas últimas 2 corridas, o Vettel já conseguiu chegar no Q3, marcou pontos e correu bem essa corrida, né? Foi muito bem de classificação e foi muito bem na corrida, com uma boa estratégia da Aston. Enquanto o Ricardo, a gente já está na 5ª etapa, ele ainda não conseguiu mostrar praticamente nada. Fez já seus pontinhos, mas foi de 10º, de 9º, num quali não conseguindo passar de Q2, então ele realmente está precisando botar a cabeça no lugar. Claro. Guilherme, falando do vencedor da corrida, Max Verstappen, que herdou a primeira posição, se o Charles Leclerc nem largou, ele largou ali da 2ª posição, porém, era o primeiro piloto no grid. Fez uma largada muito boa, na diagonal, inclusive, para ir para cima do Bottas. Ele sabia que a Mercedes não tinha um bom carro em Mônaco, mas Mônaco, se você põe o carro no meio da pista, você fica lá 78 voltas tranquilamente, sem ninguém te ultrapassar. Ele fez uma largada agressiva, pulou na frente, administrou a vantagem, administrou os pneus, conseguiu chegar na frente tranquilamente, venceu de ponta a ponta, nada de diferente
do que a gente espera do Verstappen, não, Guilherme? Bom, acho que nada diferente para quase ninguém do grid ali, do que vimos do treino para a corrida, tirando essa questão do Leclerc. Inclusive, todos os pontos que você comentou durante o treino sobre as classificações, tanto do Gasly, do Hamilton, Giovinazzi, Ricardo, a única mudança que teve foi quando você começou a falar do Alonso e do Tsunoda. Todos os outros permaneceram na mesma posição que largaram e Mônaco tem isso, né? Só é legal quando alguém bate, porque todo mundo junta de novo, e a gente pode ter mais uma largada, porque depois de 3 curvas é isso que tem para assistir e aguardar a próxima emoção da corrida. Então, é uma corrida extremamente estratégica, você ficar aguardando certos momentos ali da corrida. Então, nada de muito surpreendente para cima do Verstappen. Fez uma excelente corrida estratégica, ali, modo cruzeiro tranquilo. E eu acho que fica aí o nosso grande prêmio de cagada para Ferrari e Mercedes esse final de semana, não tem jeito. Eu acho que a Ferrari não querendo trocar o câmbio do Leclerc e a Mercedes com, acho que, as maiores cagadas que eu já vi eles fazerem em um grande prêmio somadas numa tacada só. Não foi pior que o ano passado em Baku, hein? Não dá, né? E não é só isso. Porque eles conseguiram cagar 2 carros numa só nessa, né? Eu acho que eles chegaram bem perto ali. Vamos recapitular um pouquinho a história da Mercedes, né? Primeiro, talvez seja a primeira cagada com o Hamilton que eu me lembro, tá? Com o Hamilton que eu me lembro. Por questão de pit stop. O Guilherme falou de uma questão que a corrida de Mônaco é estratégica. E a equipe que usou melhor a estratégia nos últimos anos foi a Mercedes. Dessa vez foi horrível. Boxe em horário errado. O Hamilton era para ficar mais para frente, terminou a corrida em 7º, porque parou na hora errada. E, enfim, infelizmente, Mônaco é assim. Mas vamos recapitular um pouquinho. Vamos, próximo. A corrida que o Russell foi piloto da Mercedes no Bahrein no ano passado. Cagada monstra. Trocou os pneus do Russell com Bottas, e aí depois errou de novo. Tivemos aquela de Baku, mas é sempre com o Bottas. O problema sempre acontece com o Bottas. Dessa vez teve uma questão de estratégia. Mas, cara, é inadmissível uma corrida ser arruinada por uma peça que custa R$30. Foi uma porca. E assim... R$30 no meu carro, né? Até onde a gente consegue entender sobre o Bottas da Mercedes. Porque o Toto Wolff já deu uma declaração que a culpa foi dele, que ele parou um pouquinho antes ali do spot que era para parar no box, e o mecânico teve que... Diga, Alex. Não, eu ia comentar sobre isso porque eu olhei as imagens novamente depois que a gente falou sobre isso e existe uma marcação no pipezinho ali do box, onde ele coloca uma marcação de 20, 10 e 0 em centímetros, e aí menos 10 e menos 20. Cara, ele está parado exatamente em cima da linha do zero. Exato. Ele não... Bom, olhando para a imagem, eu entendo que ele estava exatamente onde ele precisaria estar. Mas, enfim, aí a picuinha deles lá, alguém vai ter que assumir essa culpa. E a gente está vendo o lado mais fraco é quem? É o Toto ou é o Bottas? Exatamente. A gente está vendo que o Bottas já há algum tempo está insatisfeito com a maneira que ele é tratado. Lembra aquela corrida que ele venceu e falou to whom it may concern, fuck you, né? Para quem quiser que seja, pip, né? E aí? Ele vai e fala uma dessa. A gente vê nas imagens que não era bem assim. Ele falou que ele parou fora do lugar, o mecânico botou a pistola de lado e ela entrou errado e espanou a roça. Inclusive que o pneu está preso lá até agora, que eles vão levar para a fábrica. É o pit stop mais longo da história da Fórmula 1, né, cara? Já são 36 horas e contando, né? E contando. É o pit stop mais longo. O pneu está preso lá. Ele falou que vai ter que serrar a porca porque ela espanou. Historinha um pouco mal contada. Vai sobrar para o Bottas, que é a parte mais fraca. Mas que arruinou totalmente a corrida da Mercedes. A Mercedes que, inclusive, pela primeira vez depois de muito tempo, 2018, se eu não me engano, não é líder do campeonato. A Red Bull assumiu e a Red Bull não é líder do campeonato desde 2008. Então, 2008, 2005... Agora... Não, da era híbrida, né? Da era híbrida. Na era híbrida, a Red Bull nunca foi, né? Exatamente. Até 2013, quando foi o último campeonato do Vettel, ela ainda foi líder do campeonato. Exatamente.
Mas na era híbrida ela só tinha dividido a liderança com Ferrari em 2017 e 2018. Foi as únicas duas ocasiões, inclusive. Com o Vettel, exatamente. Então custou É. Mundial de Pilotos, que o Verstappen assumiu a liderança com 4 pontos, e o Mundial de Construtores. É claro, a gente entende de Fórmula 1, a gente sabe que isso não vai se manter. A Mercedes tem um carro melhor. Eu acredito ainda que Baku pode ainda ter um equilíbrio muito grande, mas os outros circuitos maiores, a Mercedes tem um predomínio muito grande. Mas é algo assim, aquela anteninha, opa, tem coisa diferente no ar, que pode acontecer aí, uma rivalidade diferente do que a gente tem visto. Um ponto interessante da estratégia que a gente viu que foi o que decidiu a prova é que dois pilotos que tiveram uma boa estratégia, Sebastian Vettel conseguiu ganhar 2 posições no pit stop e, inacreditavelmente, Sérgio Pérez levou 4 posições nessa do pit stop, né? Então, assim, a estratégia deles foi muito próxima e você vê como é que é muito sensível a diferença. O Hamilton parou na volta 31 e perdeu essas 2 posições, ficou pistola no rádio e tudo mais. O Vettel parou na 34 e o Pérez na 36, se eu não estou enganado. São 4 voltas, 5 voltas de um pneu e causou todo esse estrago. Se o Hamilton tivesse postergado essas mesmas 4 voltas, talvez ele era o 4º colocado e não o Pérez. Então, assim, é uma diferença muito sutil e que a Mercedes não costuma errar. E quem acertou em cheio dessa vez foi tanto a Aston com o Vettel e a RBR com o Pérez. Foi inacreditável. Exatamente. E nessa Não, questão do Pérez... Esse pit stop é maravilhoso, né? Sim, é fantástico. Sim. Mas você tocou num assunto interessante também, que talvez seja o grande ponto da corrida, o assunto que todo mundo que gosta de Fórmula 1 falou na internet. O Vettel indo para 5º colocado, né? Lá na largada, no box, o Gasly em 6º e Lewis Hamilton em 7º. Talvez o único, pessoal, o único ponto emocionante da corrida foi essa saída de box, aonde juntou Gasly, juntou o Vettel e juntou o Hamilton. Todo mundo junto na saída. E por que cargas d'água o diretor de TV vai mostrar o Stroll batendo na zebra? Não faz sentido. Diretor de TV, eu não sei quem você é, mas, por favor, por que você fez isso, querido? Era o único Eu não sei momento. qual foi a maior cagada do final de semana, se foi a estratégia da Mercedes ou se foi esse corte do diretor de TV que perdeu a única emoção da corrida. Pô. A única. Foi impressionante. Virou meme na internet. Mas a imagem da câmera traseira do Vettel dando aquela dividida de quase curva com o Gasly, cara, que sensacional. Naquela pistinha estreita, dá um gelo no coração e aqueles 2 carros se espremendo no muro. Ali Imagina a sensação do Hamilton de estar vendo isso acontecer e estar atrás dos dois. Que sensação de Eu acho merda. que o Hamilton sonhou com a palavra Honda, que tem atrás do carro do Gasly. Está escrito um Honda enorme. E ele não conseguia passar o Gasly ficou em 7º. Bem, pessoal, é Mônaco. Mônaco não tem jeito, a gente já viu, a gente mencionou no programa de quinta-feira que o Ricardo já ganhou com problema no motor, que outros pilotos, o próprio Hamilton já ganhou com pneu na lona, né? Então, Mônaco é assim, basta a gente ver estratégias. Tivemos coisas boas? Acho que sim, conseguimos aí ver os primeiros pontos do Giovinazzi com a Alfa Romeo, né, o Ocon chegou em 9º, o Stroll, né, foi um final de semana muito interessante da Aston Martin, com o Vettel em 5º e o Stroll em 8º. Os dois pontuando foi muito legal, né? Exatamente. O que fez eles subirem para 5º na colocação de construtores, né? Algo que até esses dias era quase impensável no ritmo que eles estavam tendo. Então foi realmente legal. Eles estão agora a gente olha para a Fórmula 1 e a gente vê que existem 4 pelotões, né? O primeiro de Mercedes e Red Bull, o segundo de McLaren e Ferrari, um terceiro daí vem com Aston, Alpine, Alfa Tauri, e aí o resto. Alfa Romeo, Haas e Williams. Esse foi o final de semana, a corrida de número 750 da Williams, né? É lamentável ver a Williams nessa situação, apesar de ter evoluído o carro, está na frente, não é mais o último, né? Agora eles são o penúltimo. A Haas
sempre atrás. A gente teve essa corrida, o Mick Schumacher chegando atrás do Mazepin, e até uma decisão polêmica, porque o Mick Schumacher estava tendo problemas no carro, o rádio da Haas pediu para ele abrir para o Mazepin passar, com a promessa de que se ele tivesse mais rápido no final da corrida, ele ia devolver a posição. E aconteceu. O Mick Schumacher estava mais rápido, ele foi tirando 4, 3, 2, 1 segundo, falou no rádio, agora eu tenho que passar. E não deixaram. O Mazepin na frente, Schumacher atrás. É o Fato curioso, o filho o dono estava na corrida, mas o papai estava lá. Você vai dar um rádio desse na frente do papai? Exatamente. Então é isso, pessoal. Em Mônaco, que ele deve bancar meio principado. Exatamente. Possível. Possível dono de várias daquelas empresas ali. Então, mais algum comentário, Alex? Acho que só para fechar a corrida que não foi empolgante, fechou com chave de ouro com a não empolgante bandeirada de Serena Williams, né? Que parecia um boneco duro ali, querendo deu a bandeirada para os 2 primeiros carros, achou que estava tudo certo, e a pessoa, não, continua aí, amiga, tá vindo mais gente atrás ainda. Exatamente. Acho que ela ficou decepcionada, esperando dar uma bandeirada para o seu amigo Hamilton, chegar lá, conversar com ele na entrevista, e ela teve que dar de cara com o Verstappen. Acho que ela não estava tão contente assim. Esse ponto da Serena Williams foi bem engraçado, porque além dela dar uma bandeirada totalmente com preguiça, né, eu pensei que ia ser ali uma tenista fazendo ali aquela bandeirada maravilhosa. Na entrevista, o entrevistador perguntou mais para ela do que para o Verstappen. O Verstappen com aquela cara assim de, porra, eu ganhei a prova. Por que essa mulher está dando entrevista? Né? Então ele começou a perguntar várias coisas. Eles nem se conheciam, com aquele climão assim de quem é você, o que você está fazendo aqui? Né? Mas o Verstappen lá esperando educadamente a Serena Williams, que, na minha opinião, a melhor Williams do circuito de Mônaco. Estava lá a Serena Williams dando entrevista. Mas, né? Bacana. Só aqui no Fórmula Brother você tem a piada de tiozão. Mas, pessoal, notas rápido assim para o nosso espectador, já que Mônaco não tiveram tantas emoções. A gente dá a nota para os 3 primeiros e ponto. Eu começo. Max Verstappen, eu acho que foi, sem dúvida, nota 10. Ele não teve nada o que provar ali nas corridas, não teve nenhum problema. Nota 10 porque largou na frente, venceu. Carlos Sainz, eu dou nota 10 também. Ele largou na 4ª posição, com uma estratégia bacana, ele chegou em segundo. E o Norris eu vou ali de nota 9, né? Não soube gerenciar os pneus, ele terminou ali brigando no rádio sobre os pneus, mas eu acho que não tivemos nada a destacar. Colocaram o Vettel como piloto do dia, né? Ele largou em 8º, chegou em 5º. Não estaria de nenhuma oposição. Eu acho que o Verstappen poderia ser o piloto do dia, mas ele não apareceu, e o Vettel foi protagonista de uma questão interessante ali com o Gasly e o Hamilton. Então, estou de acordo com o telespectador. Guilherme. Vou dar 7,5 para todo mundo, corridinha ali tranquila. Acho que ninguém merece 10, ninguém merece 5. Foi justo, é isso. Foi um Mônaco sem muita expectativa e também não chegou nem a atingir a expectativa baixa. Então, assim, é isso aí, 7,5 para todo mundo, passou feliz, foi um bom final de semana, vai para casa aí, curtir a nota com a família. Tá certo. E você, Alex? Eu vou, pelo menos, elevar um pouquinho e vou dar um 8 pro Verstappen, porque o que ele precisava fazer, ele conseguiu fazer, que foi largar bem para não deixar o Bottas tomar, já que ele estava do lado sujo da pista, né? Então, acho que vale pelo menos a menção honrosa. E a menção honrosa talvez para o Norris, que de certa forma suportou uma pressão do Checo, que nas últimas 10 voltas colou e estava vindo com vontade. Mas aquela coisa, bota o carro no meio da pista e ninguém passa, mas suportou um pouquinho a pressão. E o piloto do dia acho que realmente foi merecido para o Vettel, porque protagonizou de fato a única emoção da corrida, apesar de a gente não ter visto, foi a emoção da corrida. Acho que valeu aí. Exato, eu concordo. Eu acho que nenhuma das avaliações seria contestada, né, por esse grande prêmio de Mônaco. Temos aí agora um novo líder do campeonato, Max Verstappen com 105 pontos.
Aí Lewis Hamilton com 101, era 100, mas ele fez a volta mais rápida. Eu até pensei que o Checo ia fazer a mesma coisa, porque ele não estava conseguindo chegar no Norris, mas não fez. Então, diferença de 4 pontos, com o Norris em terceiro, inclusive ele roubou a terceira posição do Bottas. Então, assim, o inferno astral essas próximas 2 semanas do Valtteri Bottas vai ser muito grande. De diferente na classificação, o Giovinazzi fez 1 ponto, então temos agora 5 pilotos sem ponto nenhum, que são os 2 pilotos da Williams, os 2 pilotos da Haas e também o Kimi Raikkonen. No Mundial de Construtores, Red Bull é líder, 1 ponto à frente, ela tem 149 contra 148 da Mercedes. A McLaren assumiu a terceira posição com 80 pontos, a Ferrari tem 78, a Aston Martin deu um salto, foi para 21, a Alpine com 17, AlphaTauri com 16, a Alfa Romeo fez seu primeiro pontinho, que vale muito dinheiro no final da temporada, e a Haas e a Williams sem nenhum ponto. Pessoal, próxima etapa daqui a 2 semanas, no Grande Prêmio de Baku, lá no Azerbaijão, proporciona boas corridas, é um circuito, apesar de rua, é um circuito velozíssimo, com 2 retas grandes, 2 áreas de acionamento da asa móvel, até mesmo a parte mista é uma parte veloz. A Mercedes está muito preocupada, né, porque, por mais que ele seja veloz, ele também é um circuito de rua que existe um acerto diferente, e eles estão um pouco preocupados com o que vai acontecer em Baku, mas acredito que a Mercedes vai ser melhor. Não tem sentido, num circuito um pouco mais aberto, a Mercedes não ser tão boa. A corrida vai acontecer no domingo, dia 6 de junho. Voltamos para o horário das 9 horas da manhã, aquele tradicionalíssimo de Fórmula 1 no Brasil. E depois, pessoal, aí vai ser overdose de Fórmula 1, porque a gente vai ter França em Paul Ricard no dia 20, depois a gente vai ter Spielberg no GP da Estíria, que substitui a Turquia, no dia 27, e no dia 4 de julho, Áustria também em Spielberg. Então vão ser 3 finais de semana seguidos, e é claro, o Fórmula Brother estará lá. Então, pessoal, antes da gente finalizar o programa, uma nota triste: tivemos no dia de hoje a morte de Max Mosley, ex-presidente da FIA, antes do Jean Todt. Ele, né, presidiu a FIA durante um bom tempo, morreu hoje, já bem velho, 81 anos. Enfim, a nota triste de hoje. E a nota feliz aí, não sei se assistem o Fórmula Brother, deveriam. Quero parabenizar aí que tiveram no dia de ontem o aniversário do Serginho Sete Câmara, que corre na Fórmula E, o Drogovic, que fez um excelente final de semana, e para ele, esse eu sou fã incondicional, adoro muito, Rubens Barrichello, fez aí aniversário também no domingo. Meus parabéns, Rubens Barrichello. Se chegar até você o Fórmula Brother, se sinta aí parabenizado. Meninos, então, Alex, dê seu boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, final para o nosso espectador no YouTube. Isso aí, galera. Acho que tivemos um final de semana bastante movimentado, várias coisas acontecendo: Copa HB20, Sprint Race, Fórmula 1, Fórmula 2, Freca. Acho que teve para todos os gostos, alegrias e tristezas, enfim. Acho que conseguimos passar por tudo aí. Só um adendo, né, sobre o Mosley, né? Ele ficou por 4 mandatos à frente da FIA, né? Então foram 16 anos. E logo de cara ele já enfrentou uma grande crise, que foi na morte do Senna e do Ratzenberger. Então ele provocou uma revolução aí na questão de segurança da Fórmula 1, né? Apesar de seus escândalos, ele também tem coisas boas aí a colocar, né? Então, que ele trouxe para dentro da Fórmula 1. Acho que vale a menção honrosa aí para ele. E os parabéns aí para a galera que estava de aniversário de final de semana. Isso aí, abraço, valeu. Beleza, é isso então. Deu suas considerações finais, Guilherme Sardinha. É isso aí, pessoal. Parabéns aos aniversariantes da semana. Muito obrigado aos nossos ouvintes. E, bom, semana que vem temos mais um programa. Depois, outra semana aí, perto de Fórmula 1, voltam os nossos programas de vídeo. Então, que vocês tenham todos uma excelente semana e vamos que vamos. Valeu, gente. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Fórmula Brother. Lembrando que semana que vem estaremos no programa de áudio no Spotify, e depois do Grande Prêmio de Baku estaremos aí também no YouTube, no tradicional programa de vídeo. Então, esse foi o Fórmula Brother. Um forte abraço para você. Não se esqueça de clicar aqui no sininho, se inscrever no canal, curtir, compartilhar. A gente precisa muito que esse programa chegue
na tela de pessoas que ainda não assistiram Fórmula Brother. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.